Boa noite, todo mundo. Nossa, tá meio queimada essa luz aqui. Boa noite, todo mundo. Deixa eu dar uma ajeitadinha na luz aqui. Aí, acho que agora melhorou. Boa noite, todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre pré-natal. Acho que é um assunto muito bacana pra gente falar sobre agora nessa semana, nesse mês da maternidade que a gente tá fazendo. E eu vou esperar a minha convidada entrar pra gente conversar um pouquinho sobre o pré-natal. Então, minha convidada é uma obstetra de São Paulo, uma amiga pessoal. Oi, todo mundo tá entrando. Vou esperar ela entrar aqui pra gente conversar um pouquinho. Tô até de cabelo molhado, acabei de tomar banho, mas deu tempo. Rapidão. Voltei do consultório pra gente começar, então, esse bate-papo sobre o pré-natal. A intenção, a doutora Débora entrou aí, vou esperar ela pedir para participar e aí a gente já começa a nossa live. A intenção, gente, é falar um pouquinho para vocês sobre a importância do pré-natal. Falar um pouquinho para vocês da importância do pré-natal e sair um pouquinho daquela coisa que a gente acha que é o pré-natal, que é só ir na consulta, 5 minutinhos. Oi, Dé, Oi, boa Má, noite. tudo bom? Deixa eu ajustar Tudo aqui jóia também. e você? Tudo bom, e É você? Tudo bem? Tudo bem? Tô aqui falando para eles que a ideia dessa live é a gente sair um pouquinho da mesmice, né? Sair um pouquinho daquela história de que o pré-natal é só colher exame, ir lá, pesar, medir a altura uterina e acabou. E acabou. Então, é, então acho que eu queria que Coloquei vocês um se microfoninho, Má. Tá bom o som aí pra vocês? Tá bom, tô ouvindo bem. Ah, legal. Queria que Coloquei o. você, queria que você se apresentasse então pro pessoal, para quem não conhece. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Débora, eu sou ginecologista e obstetra. Conheço a Má, vamos dizer, um pouco mais de 12 anos, mais ou menos. Eu fiz faculdade na Unicamp, né? Fiz faculdade de medicina na Unicamp e vim fazer residência de obstetrícia e ginecologia aqui na USP e onde eu continuo até hoje, né? Sou médica lá do departamento de obstetrícia na USP. Já tem aí bastante tempo, né, Má? Isso. E eu chamei a Débora aqui porque, assim, ela também é bem ativa no Instagram, né? Fala bastante sobre parto, fala sobre uma forma, mulher humanizada do parto, faz muito parto normal, então é uma coisa que a gente gosta muito de falar, como pediatra integrativa. Então, acho que é uma pessoa que pode tirar muitas dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas durante a live, pode ir mandando aqui que a gente vai tentar responder. Senão, a gente tenta deixar um pedacinho do final para resposta também das perguntas de vocês, mas conforme vocês forem mandando, a gente consegue encaixar no meio da live aqui também. É importante dizer que só no Criança em Crise a gente está fazendo esse mês da maternidade, então que é justamente para acolher essas recém-mães ou as mães que estão se preparando para se tornarem mães, com bastante Sim, deixa eu informação sobre só parto, ligar. sobre os primeiros cuidados com o bebê, sobre os primeiros 3 meses, principalmente, que acho que é uma fase desafiadora para as Nossa, mães. muito, muito desafiadora, exatamente. A Tô achando Débora tem, muito legal. Débora tem uma princesinha em casa, uma boneca, né? Quase Uma 3 filha anos também. já, 2 anos e É, 9 meses. Então é legal isso porque a gente consegue passar a experiência não só médica, né? Porque quando a gente se forma, a gente tem tudo muito técnico, sabe muito dos livros, você lê tudo, sabe todas as teorias e na prática a gente vê que tem sempre grandes desafios. Então é legal que a gente consegue passar aí as duas partes, né? Então, vamos vamos começar, começar a falar um Má? pouquinho sobre o que você acha fundamental de ter um pré-natal. O que você acha que não pode faltar de jeito nenhum. Então, isso que eu acho que é o mais interessante que a gente estava comentando, que não é só a questão de ir lá e falar assim, ah, vou fazer todos os exames. Então, se eu fizer todos os exames ali no dia certo. Então, na verdade, o pré-natal, ele serve para preparar a mulher, para preparar a família, né? Muito mais do que a mulher, é preparar a família para a mudança que vem pela frente, para a chegada do novo bebê e a mudança geral da rotina, né? Então, a gente tem ali 40 semanas de gravidez, mas o pré-natal serve para a gente preparando tudo. Então, o fundamental, na verdade, não tem uma coisa, né? Ah, se você fizer esse exame. Então, acho que a primeira coisa para a gente lembrar é que a primeira consulta de pré-natal é aquela que deve ser feita quando você pensa em engravidar. Então, resolveu que vai engravidar, pensa, poxa, entrou nos planos ali daquela família, é hora de marcar a primeira consulta de pré-natal. Porque é aí que você vai conhecer
o seu médico, você vai poder se preparar da melhor forma possível, né? E já começa a criar um vínculo. Então, a melhor situação de todas é aquela paciente que chega com o desejo de engravidar. Essa é a hora certa de começar o pré-natal, porque a gente pode fazer tudo desde o começo. Então, poxa, preciso suplementar? Sim, tem alguns suplementos vitamínicos que são obrigatórios, mas as mulheres não são todas iguais. Então, se ela Sim, consegue passar na consulta antes, eu consigo ver para aquela pessoa especificamente se teria alguma coisa diferente para eu fazer, né? sim. Então, eu acho que começando do princípio seria, né, antes de começar a engravidar. E às vezes isso é bom também, né? Assim, eu fiz um curso recente, depois a gente podia falar um pouquinho sobre o conceito dos primeiros 1000 dias, né? Mas Aham. a gente tem que Ai, estar na nossa melhor fantástico. fase para gerar, né? Então, muitas vezes, mães Exatamente. acabam engravidando estando acima do peso, assim, estando com a pressão descontrolada, e não é o melhor momento. Daí elas começam a se preocupar com isso quando elas já descobrem que estão grávidas. E muitas vezes a gente sabe que assim, o desenvolvimento do feto, na verdade, o desenvolvimento cerebral do feto, o desenvolvimento lá desde o embriãozinho acontece nas primeiras semanas. Então, muitas vezes a gente descobre que está Exatamente. grávida com 9, 10 semanas, sei lá, 5, 9 semanas. Sim, E já foi um período super crítico do desenvolvimento da importante. criança. É. Né? Então a gente perdeu esse tempo de se preocupar com alimentação, com atividade física, com o que a gente come, com o que a gente suplementa. Então é muito legal realmente o Exatamente. pré-natal começar na Antes, ideia, né? né? Começar na Então, ideia de engravidar. então a melhor consulta do pré-natal é antes. Mas claro que assim, sem culpas, né? Porque a gente brinca que nasce uma Sim, mãe, sim, nasce uma culpa. Descobri que eu tô lógico. grávida, aí sempre vem, mas eu tomei vinho semana passada e eu não suplementei o que eu precisava. Então, claro, o ideal é realmente começar o pré-natal antes de engravidar, para você conseguir fazer todo o preparo, como você falou. Tá acima do peso? É um bom incentivo, né, para as mulheres. Ó, quero engravidar, é um bom incentivo para fazer uma dieta, começar uma atividade física, melhorar os hábitos, ver quem já tem alguma doença de base, então tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem alteração na tireoide, é o momento ideal para a gente corrigir essas coisinhas para engravidar na melhor situação possível, né? E mesmo em relação aos suplementos vitamínicos, então não é só aquele, dá ácido fólico para todo Ácido mundo e fólico, é. exatamente. Então a gente consegue fazer uma suplementação é, mais adequada, a gente consegue ver, tá faltando vitamina D, tá faltando, de repente, alguma outra coisa, e já suplementar. Então, começando dos 1000 dias da concepção, né, o melhor seria já fazer essa programação e esse preparo antes. O Dé, e quando que é o. Para quem não sabe, só os primeiros 1000 dias, gente, é a partir do momento da gestação, né? A partir do momento da fecundação até os 2 anos de vida da criança. Então a gente fala que esse momento, os primeiros 1000 dias do bebê, são determinantes para a saúde dele no futuro. Então, tudo que acontece durante a gestação e que acontece durante os primeiros 2 anos de vida em relação à exposição ambiental, alimentação, a gente chama muito de epigenética, né? O que a gente faz para promover genes do bem influenciam na saúde da criança. Então, esse conceito é muito bacana porque a gente é capaz de moldar isso através dos nossos hábitos, né? E a E gente quando que fala você de. acha que é ideal a primeira consulta? Então, só Pode para falar. falar isso que você falou, além da gente estar abordando saúde física, saúde mental também, né? Então, esses primeiros 1000 dias são Sim, muito bom. fundamentais para não é só da saúde física que a gente está pensando, mas são para a saúde mental. Eu vou só muito boa, só vou checar meu Wi-Fi está, deixa eu... Acho que tá travando um pouquinho para mim aqui. Então, Você tá me gente, vendo bem aí, Má? o áudio tá bom, mas a imagem tá travando um pouquinho. Talvez o Só 4G, não sei checar. se resolve. Não, é que eu acho que eu tô no Wi-Fi. Só um minutinho, só ver se eu entrei no Wi-Fi. Tá. Então, gente, esse conceito de primeiros 1000 dias é muito bacana, porque às vezes a gente pensa em começar a cuidar da saúde da criança quando ela nasce, né? E às vezes com certeza a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente Tem. voltou, acho Ó, que agora melhorou. agora eu tô, eu tava com o Wi-Fi da sala, aqui do escritório é melhor. Desculpa, Má. Não, imagina. Então, quando que você acha que é o ideal começar o pré-natal de verdade? Vamos falar daquele assunto que a gente conversou sobre alinhar expectativas dos profissionais, que eu acho que é um momento bacana. A gente estava
Pode falar, deixar você falar sobre isso. Não, é que a gente estava comentando o quão é importante fazer esse trabalho em equipe, né? Por exemplo, tanto a parte ginecologia, o ginecologista obstetra que vai acompanhar o pré-natal tem que ter sempre, não sempre, mas o melhor é que tivesse a mesma visão, os mesmos conceitos do pediatra que vai ali cuidar daquela criança. Porque às vezes a gente faz todo aquele trabalho de pré-natal e fala de amamentação e fala de parto e explica todas essas coisas, né? Dos 1.000 dias, eu foco, na verdade, principalmente nos primeiros 100 dias, né? Que é ali Uhum. a fase de esterogestação. Então, eu converso sobre isso durante o pré-natal. E aí é bem legal quando o pediatra tá na mesma vibe, tá na mesma sintonia e fala a mesma língua que a gente, né? Porque às vezes Sim. você faz todo aquele preparo e de repente é o pediatra que ou não acredita, ou enfim, não desconhece, tem aquele assunto, e aí você acaba plantando aquela sementinha e fica com dó que às vezes não evolui como a gente tinha imaginado, né? Sem dúvida. E isso em relação à equipe multidisciplinar também, né? Se você opta por Sim, ter uma doula durante o parto, se você opta por fazer uma fisioterapia, se você opta por um pediatra que vai receber o seu bebê, todos eles têm que estar alinhados com as suas expectativas. Então, exatamente. o que eu vejo muito no meu consultório de pediatria são aquelas mães que já passaram por 3, 4 pediatras. Não tô dizendo que eu sou a melhor de jeito nenhum, mas é que elas acabam chegando em mim depois de pesquisar muito. E muitas vezes essa Sim. pesquisa deveria ser feita antes, né? Antes Antes. de escolher o pediatra. Porque às vezes testar pediatra é ruim, testar GO é ruim, porque você perde Uhum. tempo de ação, né? Você perde tempo de suplementar de forma certa, você perde tempo de colher os exames adequados, você perde tempo de ter um incentivo a uma aumentação. E às vezes chega paciente com 4, 5 meses no consultório e tipo, agora eu acertei. Tudo Agora, bem, não precisaria ser eu, pode ser outro pediatra, mas sim, com agora eu fui certeza. atrás porque eu passei um perrengue. Então não deixa passar perrengue, né? Já escolhe as pessoas que as suas Antes. expectativas estejam alinhadas com os profissionais, porque isso realmente faz muita diferença. A gente fala tanto de rede de apoio, né? Muito. Durante a gestação e durante o parto, o periparto e o puerpério, que a rede de apoio é fundamental que você escolha pessoas que vão estar lá do seu lado e que acreditam no que você acredita, né? E não é só a rede de apoio do marido, da mãe, Não, é dos médicos que estão do seu lado também, né? Então, voltando à sua pergunta, mas de quando começar, né? Então, geralmente, o que acontece é a mulher percebeu ali que tem um atraso menstrual. Uma das perguntas que eu recebi, inclusive, foi em relação a isso: quanto tempo de atraso eu posso fazer o teste? Então, na verdade, a partir do primeiro dia, para quem tem ciclos regulares, claro, né? Então, para aquela mulher que tem um ciclo regular, que já conhece o próprio ciclo, a partir do primeiro dia de atraso, já pode sim fazer o teste de gravidez. Os testes de farmácia são cada vez mais fidedignos, né? Mais confiáveis. A gente só orienta que faça com a primeira urina da manhã, porque é aquela urina mais concentrada, então vai ter uma concentração de hormônio um pouquinho maior. Então a chance de achar ali o resultado certo, né? E aí, a partir do momento que fez o teste, vale a pena já entrar em contato com o médico para já calcular mais ou menos as semanas e marcar. O ideal seria começar o pré-natal por volta da 7ª semana, tá? Porque com 7 semanas é uma idade boa para fazer o primeiro ultrassom, que a gente fala que é um ultrassom para datação. Então, a gente consegue ter certeza com 7 semanas, 7, 8 semanas, a gente consegue ter certeza absoluta de qual é a idade daquela gestação. Se tá como compatível, que a gente fala, né? Se ela bate aí com a da menstruação ou se tem alguma diferença. Então, assim, teve a consulta, né, para se preparar. Vamos imaginar um mundo perfeito. Passou na consulta, se preparou, fez a suplementação, iniciou tudo o que precisava de atividade física. E aí, atraso menstrual, dá para fazer o teste e o ideal seria começar então o pré-natal por volta de 7 semanas, só para ter essa certeza da idade gestacional. Odé, e aqueles testes de farmácia que vêm a semanas, são confiáveis também? Então, é uma frescurinha a mais, na verdade, né? O que ele tá medindo é a quantidade, mais ou menos, de HCG que você tem na urina. Só que não tem como ter certeza do HCG, Entendi. assim, mesmo se você colher um exame de sangue, não tem como. A janela é muito grande, então não dá para você determinar as semanas pelo exame de sangue nem pelo exame de urina. O que ele faz é mostrar se você acabou de ficar grávida ou se você já tá grávida mais um pouquinho. Só Entendi. que o que é diferente pra gente é que, por exemplo, a gente considera a idade gestacional
baseando na data da última menstruação. Esses testes, eles contam quantas semanas você ativamente já estaria grávida, então seria diferente da nossa conta. Então ele contaria mais ou menos a partir da data da fecundação. Então é Uhum. legal, né? Eu comprei um desse só né, de curiosidade mesmo, quando eu engravidei e fiz lá, demorei tanto para fazer que já deu mais de 3 semanas. Mas é só para lembrar que não é que a mulher está grávida de 3 semanas. Tem essa diferença do que a gente considera a idade gestacional pela última menstruação do que em relação ao teste. Entendi. Perguntaram aqui, Dé, se é comum ter diferença entre a data do ultrassom e a data da última menstruação. Acho que vai muito se Olha, é da depende última menstruação. muito. Depende muito. Quem tem ciclo regular, então, assim, para as minhas pacientes, elas já sabem. Começou a querer engravidar, eu já indico o aplicativo que é para elas baixarem, porque daí a gente tem um controle melhor do ciclo. Com um controle mais certinho, a gente sabe dizer. Então, quem tem aqueles ciclos regulares mais por volta de 28 dias, tende a bater certinho ali com a idade do ultrassom. Quem tem aqueles ciclos um pouco mais compridos, tipo 35 dias, geralmente ovula depois. Então, tem isso que a gente chama desse errinho de data. Então, aí geralmente é uma gravidez mais precoce, né? Uma gravidez um pouquinho mais novinha do que a data. Mas então não tem uma regra. Isso vai variar bastante de acordo com o ciclo de cada mulher. Entendi. Entendi. Daí, então, com 7 semanas, a gente faz a primeira consulta. É, Faz bom, ultrassom para confirmar. ultrassom e aí os exames, né? Então é sempre importante, pelo menos, claro que cada obstetra vai ter a sua linha de exames, né? Nem todo mundo vai pedir todos os exames que todos pedem, mas pelo menos o geralzão, o obrigatório, pedir as sorologias, né? Exatamente, porque a gente costuma pedir de primeira consulta, assim, o básico, claro. Básico, Quem tem né? alguma dor de básico, a gente pede sorologias, a gente pede algumas dosagens de vitamina, então ferro, B12, vitamina D, pensando se precisaria fazer uma suplementação ali a mais. Que mais? Função de tireoide é muito importante, porque na gravidez a gente considera os cortes, né, para tireoide um pouco mais baixos do que para a mulher não grávida. Então, Uhum. alguns casos, alteração ali do hormônio da tireoide, que não precisaria fazer nada se não tivesse grávida, na gestação a gente precisa Precisa suplementar. fazer, né? Precisa fazer. Então, além das sorologias, exames pensando nessa parte de vitaminas, glicemia para pensar em diabetes. Então, esse seria o basicão ali, o mínimo necessário já para começar com as 7 semanas. E aí a próxima consulta que as mães. Bom, nessa consulta acho que é importante a gente falar que assim, começam as primeiras orientações em relação à gestação, né? Que aí eu acho que os hábitos de vida que a gente falou lá naquela questão dos primeiros 1.000 dias são muito fundamentais. Então, se você já é uma gestante que já pratica atividade física, que já tem uma vida ativa, que já come direito, Já é você só vai saudável. já é saudável, você vai acabar mantendo isso, né? Vai manter esses hábitos de vida. Aí você pode falar um pouquinho sobre atividade física na gestação. Mas se Boa. você é uma mãe sedentária, uma gestante sedentária que nunca fez nada, é um bom incentivo para você começar a fazer, É. né? E aí começa devagar. Então, nessa primeira consulta, a gente sempre, eu gosto de desenhar lá com as minhas gestantes uma linha do tempo, falando, olha, esse é o dia de hoje, e aqui a gente vê lá a data provável do parto, por exemplo, é o dia tal de 40 semanas. A gente tem esse caminho inteiro para percorrer juntas, e a cada fase a gente vai alinhando alguma coisa. Então, pensando nessa fase inicial, exatamente o que você falou. Quem já tem uma vida saudável, que já come direito, que ótimo, você vai suplementar um polivitamínico a mais, porque, claro, na gestação a gente acaba consumindo muito mais, porque você está formando uma pessoa nova, então, mesmo quem se alimenta direito, tem umas suplementações que são obrigatórias na gravidez. Mas para quem não faz, ó, vamos começar. Então é a hora que a gente orienta a dieta, indica as dietas fracionadas, porque na gravidez isso é bem importante, não pode fazer isso de ficar muito tempo, assim, pelo menos evitar, né? Muito tempo em jejum, aí vai, come tudo de uma vez, faz pico de insulina. Então, na gestação é bom manter esse equilíbrio, né? Pelo menos nessa fase inicial, que passa um pouquinho mal e tudo, depois dá para aguentar mais um pouquinho. E atividade física, eu brinco assim, quem já faz atividade física pode continuar fazendo. O importante é que ela não vai ser mais numa intensidade muito Uhum. alta. Então, tem paciente que era super do CrossFit, que fazia tudo. Tem gente que corria maratona. Quem corria maratona, correr 10 quilômetros, tá Tá tranquilo. tudo Para bem, quem né?
não fazia nada, não vai inventar de virar maratonista Agora, bem agora que tá grávida. Então, a gente tem que adequar um pouquinho. Então, a gente conversa bastante sobre isso. É bem importante para quem vai fazer atividade física acompanhada, acompanhar com algum profissional que entenda de gestante, que entenda de grávida, porque é diferente. O corpo é. fica diferente, a pressão na pelve é diferente, a coluna sofre uma sobrecarga diferente. Então, é bem interessante fazer um acompanhamento com quem trabalha com grávida. Mas é importante frisar isso, que numa gravidez normal, não só é liberado, como é recomendado a atividade física. Porque antigamente era assim, tá grávida, fica deitada, não faz nada, não anda, não levanta, não pega peso. E isso não existe mais, entendeu? Inclusive, tem Então, estudos que gestantes devem fazer tanto atividades aeróbicas, né? Atividades com corpo mais caminhada, energético, quanto atividades de carga. Então, uma musculação direcionada, alguma coisa por conta do fortalecimento, prevenção de problemas ósseos no futuro e para fortalecimento da musculatura mesmo, sim. tanto da Eu ainda coluna, acho musculação essas mais pré-cardio, importantes. Eu acho essas fundamentais. Eu sempre é, indico, nem que seja um pilates que não tem é, tanta, tanta é, carga, assim, tanta mas carga, alguma mas eu acho coisa. fundamental trabalhar a é, musculatura na gravidez. Alguma coisa com resistência, né? Assim, claro que Resistência, caminhada, isso. hidroginástica, todas essas atividades são bem-vindas, mas precisa fazer um pouquinho de esforço, um pouquinho de força muscular, Uhum. mesmo que seja com elástico, que não seja carga pesada, porque a Uhum, ideia não é exatamente. fazer atividades exaustivas, mas a idade é a fase é justamente Ideia. a ideia é justamente essa, para fazer um pouquinho de atividade de carga, porque isso vai fazer diferença no seu trabalho de parto e depois na sua recuperação Isso, também. exatamente. Isso eu sempre comento logo no começo. Eu falei, olha, não adianta ficar sentada no escritório o dia inteiro e chegar lá depois de 35 semanas e falar, nossa, tipo, vou pro parto. Então, assim, para parto normal, o ideal é que a gente já prepare o físico logo desde o começo. Então, esse trabalho de força, de musculatura, alongamento é fundamental. Claro, não é porque não fez que não vai conseguir, E não não é vai isso. parir, Mas é lógico. muito mais fácil para o corpo de quem já está preparado aguentar tudo que precisa de força. Então, é um ótimo momento de preparar antes, mas não quando engravidar. Super recomendada atividade física mesmo. E pensando não só em ser saudável, você vai ter uma gravidez muito provavelmente com menos dor nas costas, menos desconforto e mais Mais preparada para ativo. a hora do parto também, né? Sim. E uma coisa que assim eu vejo bastante acontecer, como a gente falou dessa questão de alinhar expectativas, né, com o profissional. Tem muita mãe que sonha com parto normal e daí ela deixa para falar sobre parto com o obstetra lá com 38 semanas. E aí o obstetra fala: "Ah, a gente vai agendar uma cesárea". E daí o mundo cai no chão, né? Então, gente, a primeira É. consulta, claro que você não precisa definir todos os detalhes do parto, Lógico. não é isso, né? Porque a gente tem um longo caminho a percorrer. Mas Sim, é importante que vocês pelo menos mencionem e entendam: "Ah, meu com médico certeza. faz o parto em tal hospital, cobra o meu convênio, para vocês já irem se programando. Não Isso, adianta querer falar sobre exatamente. parto lá com 38 semanas que vai todo mundo cair do cavalo. O É. médico vai E cair do cavalo e você vai cair do cavalo. todo mundo. E a gente acaba recebendo bastante, assim, de, sei lá, querendo uma segunda opinião. Então, outra coisa importante no pré-natal, Márcia, se a gente for pensar, é você alinhar com a sua equipe. Então, além de. Ah, tudo bem, é importante fazer o hemograma, fazer o exame para ver glicemia, enfim, claro que é importante. Mas eu acho que pensando na melhor situação, o mais importante do pré-natal, porque é aquele momento que você cria um vínculo com a equipe, você confia na pessoa que está te assistindo, vai estar lá do seu lado, você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Então, aqui a gente trabalha com uma equipe multi e durante o pré-natal, as pacientes são orientadas, inclusive, a passar com os outros médicos da equipe para conhecer também. Porque daí no dia do Legal. parto, você já sabe, tem a minha médica, mas a doutora fulana, então assim, já conhece, já tem aquele vínculo, porque naquela hora da dor é muita insegurança, né? Então eu brinco Sim. que até eu, que sou obstetra, que sabia tudo ali, na hora do parto, você vira outra, um Você misto de fica vulnerável, né? sentimentos. Exatamente, vulnerável, essa é a palavra. Então o pré-natal é o melhor momento para você, como você falou, não precisa acertar de cara, às vezes passa, não sei se é esse jeito, não gosta, conhece outra pessoa, mas é importantíssimo criar esse vínculo, porque é a pessoa que você vai confiar o momento mais importante da sua vida, né? Então eu acho que essa parte é fundamental. Muito além dos exames, é criar esse Sim. vínculo e acertar as expectativas da equipe com a mulher.
E aqui eu acho que entra também, né, o papel do pai ou do acompanhante, né? Enfim, a gente tem várias dinâmicas aí familiares, mas o Uhum, papel do acompanhante desde esse comecinho do pré-natal, justamente para alinhar essas expectativas, porque no momento exatamente. de vulnerabilidade do parto da mãe, muitas vezes já ouvi muita mãe falar: "Ah, eu aceitei fazer uma epísio porque eu tava muito, né, com dor, não sei o quê". Não tô falando que nem a gente nem vai Né, entrar nessa tem coisa, discussão. sim, Mas assim, a questão é, a pessoa que está te acompanhando, que está ali sã, sem sentir dor, sem estar no trabalho de parto, precisa saber das suas vontades, precisa saber do que você deseja no seu parto, porque realmente é uma dor intensa, com você certeza. não estará no seu melhor momento para tomar as decisões. Então, A quando o gente seu brinca que vai acompanhante pra Partolândia, né? Tem aquele é, momento que você vai. Então, quando o seu acompanhante também está por dentro, fez o pré-natal junto com Sim, você, participou das consultas, tirou a dúvida com o obstetra, tirou a dúvida com o pediatra, isso faz muito mais sentido lá na frente, né? E fica muito muito mais mais. fácil para a mãe ter o parto que ela deseja, porque afinal ela é a protagonista disso tudo, mas ela precisa de uma rede de Desse apoio de apoio. pessoas. É É, fundamental. E o marido, o acompanhante, quem for estar junto, de conhecer a equipe, também se sente mais seguro. Porque quando sim. não conhece e vê aquela situação, a frase clássica é: não é melhor fazer uma cesárea? Entende? Então, assim, às vezes não. Porque, claro, você vê a pessoa naquela situação. Então, o fato de já acompanhar, já não só conhecer as vontades, os desejos da Uhum. mulher, mas ter a É que confiança na equipe. Então, sabe que, olha, eu confio aqui na minha médica, eu sei que se precisar de uma cesárea, realmente ela vai indicar, mas se ela não tá indicando é porque tá tudo bem, tá tudo sob controle. Então, isso eu acho que é muito legal. Então, desde sempre, o marido tá junto, vai acompanhando, conhece a equipe porque é uma relação de confiança mesmo, dos dois lados, né? Então, isso é bem importante. O papel do pai, depois, então, em casa, nos 100 primeiros dias, é fundamental. Então, se já for preparando, escutando tudo aquilo, desde o pré-natal, a semana passada, ou semana retrasada, não me engano, eu fiz uma consulta de um casal. E eu achei a coisa mais legal que no final o pai falou: tem algum livro que eu possa ler? Porque eu não sou da área, eu não entendo, mas se eu quero estudar, eu quero aprender sobre isso, eu quero aprender sobre gravidez, eu quero saber o que, que eu posso fazer. Você me orienta algum livro? E ele anotou lá os livros que eu indiquei, eu tenho até alguns aqui. Não estou fazendo propaganda, mas eu tenho uns que eu adoro aqui. E é muito legal esse vínculo, né? Então, esse contato do pai junto é muito importante também. Sem dúvida. Não, e assim, no puerpério, né? Se o pai não tá lá para cuidar da mãe, porque a mãe acaba tendo olhos para a criança e acaba deixando de se cuidar. Então, o pai nem vamos dizer da importância dele Ai, estar com presente. Então, certeza. né? Voltando então para as consultas, vamos lá. Próximos passos aí, o que você acha importante? Então, claro, né? Pensando, fez aqui o começo, teve todas aquelas orientações. Inicialmente, a gente consegue fazer num pré-natal de baixo risco, um acompanhamento a cada 4 semanas é o suficiente. Lembrando que com 20 semanas a gente chega no meio da gravidez. E aí tem aquele ultrassom importantíssimo, que é aquele ultrassom morfológico, que consegue avaliar tudo. Claro, todo mês a gente faz e avalia, mas se fosse para escolher um só na vida, seria esse consegue avaliar toda a criança, ver se está tudo bem, com o sistema, né, com cérebros, todos os órgãos funcionam, tá tudo direitinho, tá tudo bem formado. E com 20 semanas, tem outra transformação também, que é na parte do corpo, porque é a hora que a barriga começa a realmente querer aparecer. Então, até 20 semanas, a mulher se sente. Sabe aquela situação? Parece que você engordou um pouquinho, tá com um pouquinho de peso, o pessoal olha, não sabe, será que tá grávida? Será que tem uns quilinhos a mais? Mas com 20 semanas, que é aquela fase que geralmente, né, o útero chega na fase do umbigo, você percebe que realmente está grávida, que não tem. E é nessa hora que a gente indica, geralmente entre 20 e 24 semanas, passar na primeira avaliação com a fisioterapeuta, com a equipe de fisioterapia especializada nessa parte de parto. Porque, claro, se tiver algum problema, né, por algum motivo, alguma incontinência urinária, alguma coisa, já acompanha desde o início. Mas vamos dizer, num baixo risco, no mundo ideal, tá tudo certo. Porque entre 20 e 24 é quando o corpo começa a querer mudar. Então, aquela barriga começa a aparecer. E aí, as orientações básicas do tipo, olha, levanta desse jeito, não levanta desse. Se for pegar, pega um peso desse jeito. Então, essa primeira avaliação é muito interessante.
Não é aquela físio já pensando no parto, né? É uma pensando Uhum. em readequação postural. Então, elas fazem essa avaliação nessa idade e depois, de acordo com cada mulher, elas combinam. Olha, nesse caso, vamos fazer uma nova sessão em X tempos. Estando tudo bem, faz essas orientações iniciais e depois, lá com 34, 35, volta para essa físio para preparar realmente para o parto mesmo, enfim, toda a parte que elas fazem. Mas pensando ali na ordem cronológica do pré-natal, então o meio com 20 semanas tem essa questão de tanto de fazer ultrassom, que é o que vê se está tudo bem, quanto eu acho importantíssimo já passar na primeira avaliação com a físio para conseguir uma readequação postural mesmo, com as mudanças que vão começar a ser cada vez mais intensas, né? Sim, sem dúvida. Tem uma mãe perguntando aqui sobre sexagem, sexagem fetal ou ultra, para ver o sexo. Qual que é o mais seguro? Depende de quem é mais ansioso, É, né? Então, na verdade, a sexagem fetal é um exame de sangue que dá para colher logo no início. Então, tem laboratório que fala a partir de 6 semanas, eu oriento com umas 8 semanas, porque já tem mais células fetais na circulação materna. Então, qual a ideia? Vai no laboratório, colheu ali o exame de sangue. Nesse exame de sangue, vai pesquisar se tem algumas células, vai achar células do bebê e descobrir então, se é menino ou se é menina de acordo com os cromossomos. E então, com a sexagem, se for homem, se for masculino, é 100%, porque não tem como ter cromossomo Y na mãe, né? Se for mulher, dependendo da idade gestacional, mas também varia entre 98 e 99%, é super confiável. E você conseguiria descobrir ali com 8 semanas. O ultrassom, você tem que fazer mais tardio. Então, para conseguir ver mesmo e dar mais uma certa, né? Começar a dar certeza a partir de umas 14 semanas. Então, os dois são confiáveis, claro, contando um laboratório de qualidade, um profissional de qualidade, os dois são confiáveis. A diferença é a ansiedade. Se você não quer aguentar, não quer esperar, quer colher logo, então com 8 semanas já daria para fazer a legal. sexagem. E a Leisa pediu depois a indicação dos livros, os livros que você acha. Depois você fala. Pode deixar, eu falo. Pode deixar, que depois eu já coloco aqui, ó. Tem uns aqui bem na minha cabeça, eu já mostro pra vocês, que eu acho bem legal, e eu já mostro. E daí, Sabe uma daí até. coisa? Desculpa, mas sabe, pensando na sexagem, tem uma coisa que só pra que a gente tá falando do pré-natal, mas para as pessoas conhecerem, que também existe, é um exame feito, né? Claro, tanto a sexagem, esses exames genéticos são todos feitos, né, particular, mas com 10 semanas já daria para colher um que chama NIPT, não sei se vocês conhecem, que é um exame, né, pré-natal não invasivo, né? Então colhe também do sangue. E a sexagem vai pesquisar só o cariótipo. Desculpa, só o cromossomo Cromossomo XY, sexual. só o sexual. E o NIPT não, ele vai ver todos. Então, assim, olha, quero ter certeza absoluta, não absoluta, né? Mas enfim, o maior chance possível de que não tenha nenhuma alteração cromossômica, daria para fazer então logo no início o NIPT, então a partir de 10 semanas. Eles são indicados nas mulheres mais velhas. Por quê? Porque quanto mais a gente brinca gestante idosa, essa palavra é horrível, mas a partir dos 35 anos já é considerada, né, uma gestação aí tardia. E seria indicado para quem tiver condições e interesse, conversa com o seu médico, porque é um exame que a gente pode fazer para dar mais tranquilidade. E aí já descobre tudo junto, já faz o NIPT, aí não precisa fazer o NIPT e a sexagem, né? Aí um exame só já É consegue ver verdade, eu tudo. não tinha pensado nisso. É, já, Faz já tudo. vai, já paga um exame só e vê tudo, né? E você falou então da fisioterapia, que eu acho muito bacana, né? Porque a gente Uhum, tem alterações posturais, muitas vezes. isso, A gente faz as coisas meio de qualquer jeito, e na gravidez a gente tem uma frouxidão ligamentar maior, né? Então a gente fica com mais propensão a ter dor nas costas, dor nas juntas, então essa parte da fisioterapia é importante. A gente não mencionou, mas caso você não tenha uma alimentação saudável, é muito legal já passar com um nutricionista também. Tanto ótimo. ou desde o momento em que você pensa em engravidar, que daí seria o ideal, os Melhor, mínimos né? para se Isso. preparar. Mas se não deu tempo, não tem problema nenhum, dá tempo de fazer essas mudanças durante o comecinho da gestação. Então é um bom momento para passar. Eu sempre indico algum nutricionista especializado em materno infantil, porque são Com pessoas certeza. que, Pensando em né, amamentação também exatamente, depois. depois vão te ajudar na suplementação. Eles são Uhum, complementares ao obstetra, né? Então o obstetra vai fazer a suplementação que ele achar necessário, mas muitas vezes eles isso. fazem um trabalho em conjunto com o Em nutricionista. Às vezes conjunto. o nutricionista acaba estudando só essa questão de alimentação e suplementação. O obstetra vê Exatamente. como um todo. Eu Então, para quem pode, é muito legal é também passar fundamental. uma avaliação.
Eu acho, isso como você falou, bem lembrado, logo no começo. Eu brinco que eu passei, e quando eu passei com a minha Nutri, né, conheci ela na gravidez, porque eu mudei para uma resa específica, materna infantil, eu tive uma aula, foi fantástico, porque, claro, é a especialidade dela, do mesmo jeito que minha especialidade é, lógico, acompanhar a gestação e fazer parto, então a parte de macronutrientes, micronutrientes, então eu tive uma aula maravilhosa, eu aprendi ainda mais, então eu acho muito legal isso do pré-natal, da gente conseguir trabalhar com uma equipe multi, porque com a equipe multi, cada um é muito especializado naquela área, então vai ficar muito melhor, porque daí você tem um acompanhamento muito mais completo, né? Então, para quem puder logo no começo passar com a Nutri, eu acho fundamental. E, gente, a gente tem uma ideia totalmente errada de que a gestante pode comer de tudo, que a gestante não tem problema se ela engordar, porque ela vai engordar mesmo. Isso é a coisa mais Nem errada brinca! que vocês podem colocar na cabeça de vocês. Gestante não pode comer por dois, gestante Pelo precisa amor de comer por Deus. meio, por dois Exatamente. terços. Só tem que Porque, comer saudável, tem que comer comida de verdade, como é, você costuma dizer, mas pelo sem amor de dúvida. Deus, gente, não comam por dois, não precisa comer tudo que vê pela frente, não passa vontade, o bebê não nasce com cara daquele doce que você deixou de comer, por favor, Não, né? e faz muita diferença na sua saúde e na saúde do bebê. Total diferença. Não dá para você deslanchar para comer tudo. Seu filho vai nascer com problemas de saúde que poderiam ser evitados. Então não é sorte, não é Deus, não é um acaso. É fisiologia. É o que acontece no Sim, seu corpo durante a gestação, você passa diretamente para o bebê. Então é muito vai importante frisar. impactar muito isso. O que eu mais vejo é, não, tá grávida, vou engordar mesmo. Gente do céu, Hum? não é para engordar. Não, Inclusive, pelo amor de Deus. quanto mais você engordar durante a gestação, mais difícil vai ser depois para perder. Com Então, certeza. sem dúvida. Daí falaram aqui, ó, uma pergunta que mandaram aqui: altura ou alguma outra característica física pode dificultar o parto normal? Olha, a altura pode um pouco sim, pensando na proporção da bacia. Olha que engraçado, o meu tá travado, não aparece nem quem tá vendo e nem as perguntas, mas deve ser do meu. Mas aí você vai me passando as perguntas que eu não Tá. tô lendo aqui. Na verdade, influencia sim um pouco pensando no tamanho da bacia. Mas, gente, depende também do tamanho da criança. Então, uma mulher alta, modelo de, sei lá, 1,80 m, provavelmente uma mulher alta tem uma bacia que comporta mais na hora do parto. Então, só que aí que tá. Uma mulher pequena, que faz um bebê pequeno, não tem problema nenhum. E a natureza, ela é sábia. Geralmente, a criança, ela é proporcional ao tamanho da mãe. Então, sempre fala, mas o marido tem 2 metros. A criança não vai nascer, lógico, com uma alimentação adequada e tudo, né? Então, geralmente, a natureza tende a fazer crianças proporcionais à mãe que elas têm. Porque senão, né, se for pensar em termos da humanidade, ao longo de todo o tempo sempre foi proporcional. Mas isso é um pouco verdade, sim, que as mulheres um pouco mais baixas, estou dizendo tipo de 1,50 m ou menos, tá? Então, É que população ela falou que ela brasileira tem 1,45 m. Ela colocou aqui. então tem que ter um bebê. Então, assim, geralmente pode mesmo ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não impede de jeito nenhum, não é um indicativo de cesárea. Ah, você é pequena, então não vai ter jeito. De jeito nenhum, porque na verdade a gente está falando de duas coisas que tem que se encaixar. Então, a gente tem o tamanho da pelve e o tamanho do bebê, e eles têm que ser compatíveis entre eles. Então, uma mãe pequena com um bebê pequeno, pronto, tá resolvido, né? Então, as mulheres mais altas tendem, isso eu trabalho num hospital que tem um pessoal bem mais velho, assim, né? Com seus 70 anos, ele já olha e fala assim: não, olha só, pela sua altura. Então, eles associam muito isso, né? A altura da mulher com o parto, mas o importante é pensar que se a mulher for grande, mas o bebê maior ainda, tem problema, do mesmo jeito que se a mulher for pequena e um bebê pequeno, tudo certo. Então, o importante é serem compatíveis entre eles, né? Então, de não E estaria assim, é, indicado de jeito nenhum, é a prova de trabalho de parto mesmo. Tem que entrar o trabalho de é, parto, tem que ver o desenrolar do trabalho de parto. sim, é isso que eu ia falar. A desproporção cefalopélvica não existe nenhum exame que você vai fazer antes, falar, tá, Nada. nada disso. Você só vai saber se acontecer. E é muito mais raro do que a gente imagina, né? Muito, é. Existe muito mais diagnóstico de desproporção cefalopélvica do que realmente é. Então, muitas cesáreas mal indicadas por aí, violência obstétrica e tudo isso que vocês já estão cansados de ouvir, que falam que é DCP e realmente não é. Então, existe, claro, é uma coisa que existe, né? Claro. Mas você só vai saber Hum. tentando E parir. outra, não tive passagem, só descobre na hora.
entendeu? Não tem como adivinhar antes. Então tem que entrar em trabalho de parto e não adianta só inicial, tem que ser fase avançada do trabalho de parto, ou seja, quando já tem bastante dilatação, para você ver se realmente a cabeça não vai descer ali na bacia. Então isso não tem como realmente prever antes, né? Lógico, em alguns casos você pode até olhar e falar, putz, um bebê estimado de peso de 4 quilos, para uma mãe não tão grande, tem mais chance de Você já vai mais mais. preparado, né? Mais. Exatamente, mas é só na hora mesmo. Para saber, é só em trabalho de parto. E com quanto tempo o bebê começa a se mexer? Chegou nas 20 semanas. Calma um pouquinho, Fabiana, estamos indo para lá. Ela perguntou Ó, com legal quanto essa tempo o bebê começa a se pergunta. mexer. Então, é mais ou menos por falta disso mesmo, aí da Fabiana, das 20 semanas. Márcia vai lendo pra mim, que pra mim travou aqui, eu não tô Tá. vendo nenhuma pergunta. Mas depende também de cada pessoa e de cada sensibilidade, né? Então, eu lembro que foi muito engraçado. Eu tava assistindo uma aula. Ixi, caiu meu microfone. E aí eu tava vendo uma aula, devia estar com umas 19 semanas, mais ou menos, 19 e pouquinho. Aí eu, será que isso é mexer? E aí pensa, eu sabia toda. Aí eu falava assim, faz de novo, faz de novo, faz de novo, e não fazia de novo. Então, eu, por volta disso, de 19 para 20 semanas, começa a sentir, mas não é aquela mexida, dá um chute. Não, é uma sensação de uns trimeliquinhos, como se fosse uma sensação de frio na barriga, mas lá embaixo, né? Aham. Então, por volta de 20 semanas, depende um pouquinho também do peso. Quem é um pouquinho mais gordinha pode demorar mais para perceber mexer. Quem é mais magrinha, às vezes tem essa sensibilidade um pouco antes. E da percepção de cada mulher. Cada uma vai sentindo o seu corpo e vendo se tem alguma coisa diferente, tá? Se Mas é com primigesta, certeza se é primigesta também sente um pouquinho depois, né? na primeira gravidez, e você tem que estar meio que ligada, porque às vezes deu aquela mexidinha bem na hora que você percebeu, estava ali atenta, e depois demora pra você sentir de novo. Mas por volta de 20 semanas é geralmente quando começa a perceber, mas não é aquela coisa super intensa que vai sentir toda hora. Por volta de umas 24 semanas é a hora que você tem certeza mesmo. Agora tá mexendo, que dá para as outras pessoas colocarem a mão e ver, e assim sempre, né? Então, Sim. essa por volta de 20 é a hora que deve começar a sentir um esquisitinho na barriga, mas você não percebe ainda aquele movimento forte, nada disso. Ó, a Tauana perguntou aqui se fazer musculação na gestação tem algum risco. Tauana, o que você tem que fazer é musculação com alguém que sabe fazer musculação gestante. Musculação em si é excelente, é justamente esse exercício Ótimo. de carga que eu falei para vocês. É importantíssimo fazer isso durante a gestação, mas tem que ser com um profissional que saiba tratar de gestante. Então não é para você pegar 100 quilos no Fazer por agachamento conta, e fazer por conta. exatamente. Mas não tem risco de descolar a placenta, nada disso. É Nada claro que você disso. deve ser avaliado por um obstetra, ele vai ver os seus riscos, se você tiver alguma alteração no ultrassom, se você tiver algum risco maior no seu pré-natal, ele vai te falar, ó, você não pode fazer atividade física, mas uma vez que o médico Mas liberou, isso são as você pode. exceções, né? Sim. É. Então, uma coisa que é bem importante lembrar é isso: os casos que não podem fazer atividade física na gestação são as exceções. Então, a Uhum. regra é que pode sim fazer. Se for, se o seu médico, por algum motivo, falar, olha, não pode, é exceção. Então, musculação eu acho excelente. O que a gente indica em meios gerais é só para fazer maiores repetições com menor carga. E tomar cuidado para não lesionar, mas com certeza sempre acompanhada por alguém que entende qual tipo de exercício, porque o maior risco é lesão, né? Então, com o ligamento mais frouxo, tem risco de lesionar mais mesmo. Então, terminamos as 20 semanas, qual que é o próximo passo? Nossa senhora, daqui a pouco não vai dar tempo. Olha só, gente, tá É? bom, tava. Então, vamos lá. Aí é a parte que depois, né, a gente vai voltando. E no passou ali o meio da gestação, continua indo nesse tempo acompanhando a cada 4 semanas. Só que depois dessa segunda metade, é a hora que a gente começa a falar mais ativamente sobre o parto. Claro, na primeira consulta a gente dá aquela pincelada, só para adequar as expectativas, mas no terceiro trimestre, que é depois daquelas 30 semanas, que a gente começa realmente a falar mais sobre isso. Então, uma coisa que eu também acho importantíssima, já passou com a físio aquela hora, vai orientar quando que volta para pensar nos exercícios e preparo para o parto. É uma coisa que a gente orienta da nossa equipe, é por volta de umas 35 semanas, então já esse meinho, Má, que a gente falou, de 20 até 30 e pouco, a gente brinca que é a lua de mel da gravidez. Porque não tem nada muito assim, você tá se sentindo bem, não tem mais aquele mal-estar, aquele cansaço do começo, também não tem aquele peso do final. Então essa é uma fase mais light, que quem quer viajar, que agora não tá dando, né? Mas é a fase que a gente fala, olha, quem quer viajar, aproveita essa fase para viajar, para arrumar as coisas, porque você tá super disposta e não tem ainda o peso do final. Então, essa é uma fase light, vamos dizer, aí do pré-natal.
E aí chegamos no final, no final do terceiro trimestre, né? Então, no terceiro trimestre, é a hora que a gente vai adequar, acertar mais ainda as expectativas em relação a parto, como que vai ser. A nossa equipe, a gente trabalha com enfermeira, obstetriz, que faz um curso, a gente gosta que o casal participe. Então, é um curso que o casal faz junto em casa, tanto falando sobre parto, olha, é demorado, são muitas horas ali, ó, é lição atrás de lição. Então, faz uma parte falando sobre parto, como sobre os tipos de parto, como que vai ser e na hora. É a hora que a gente adequa aquilo que a gente fala do plano de parto, né? Não aquele plano de parto, só ali no mecânico, faz o X, o que que eu quero, o que Checklist. eu não quero, checklist. Não, é o plano de parto da sua vontade. Então, a hora que ela conversa e entende, tipo, a gente comenta da playlist, do que vai levar, eu quero que avise a minha mãe, eu quero que mande uma foto. Então, a gente consegue adequar as expectativas pensando em parto. Então, nessa hora fala sobre anestesia de parto, tem, não tem, como que é, como que não é, os tipos, as movimentações, as posições. Então, a gente trabalha bem essa questão de parto. E depois, a parte que eu achei mais difícil para mim foi a questão de amamentação e dos cuidados com o bebê, então troca de fralda. Então, tudo isso a gente faz esse preparo. Então, o pré-natal não é só ir lá colher o exame e ver que tá tudo certo. Você tem que realmente se preparar para aquela mudança que vai ter na sua vida. Então, quando chega no terceiro trimestre, as consultas, claro, você vai colher o estrepto, vai colher o exame, mas as consultas são muito mais focadas no que vem pela frente. Então, preparo para o parto propriamente dito, e depois a gente já começa a falar sobre amamentação e tem esse curso com a enfermeira que eu acho muito legal, que o casal mesmo participa, para já, eu brinco que é para eles estudarem a teoria, porque depois na hora da prática eles têm que estar sabendo fazer tudo, né? É verdade. Vou fazer duas considerações com o pediatra. Quem puder fazer o ecocardio fetal, né, com 28 Tá semanas, na rotina, nem que é comentei, mas o sempre na nosso entra na rotina, Isso. Então, não está incluso nos planos do SUS, somente para as mães de alto risco, mas quem puder fazer particular, acho que é um exame fundamental até para planejamento de parto, né? Porque com a gente sabe que certeza. bebês com cardiopatia congênita, alguns inclusive têm contraindicação de parto normal, então é muito importante fazer esse diagnóstico e nascer numa maternidade que está pronta para Adequada. receber, porque isso faz. Eu trabalho no UTI cardiológico, né, de pós-operatório de cirurgia cardíaca Sim, congênita, então eu sei o quanto faz diferença a criança nascer num ambiente preparado. E infelizmente a gente tem uma taxa aumentada aí nesses últimos anos de cardiopatia congênita. Não sei se é a água, se é a poluição, se é a idade, se eu não sei o que é, mas a gente sabe que a prevalência aumentou. Então é importante por volta de 28 semanas, que é a fase ideal aí para fazer o ecocardio fetal, que é o exame que vê especificamente o coraçãozinho do bebê e são cardiologistas pediátricos, isso. ecocardiografistas que fazem. Então não é geral, às vezes pode ser o mesmo ultrassonografista, mas na maioria das vezes não é. Geralmente não, é. É outra pessoa que faz, é outro profissional que você deve procurar, né? Lembrei de outra coisa que eu falei junto, que só pra gente complementar, que geralmente eu peço junto nessa fase, junto com o eco, a gente orienta também a vacina, né, DTPA, pensando na coqueluche para proteção do bebê. Então, nessa fase é muito importante aí no terceiro trimestre as mulheres vacinarem e eu oriento com assim, enfaticamente a vacinação dos pais também, todo mundo que vai ter contato direto com a criança. Então, minha mãe vai ficar junto comigo, tem que ter me ajudar. Vacina a mãe também. Então, todas as pessoas que forem ter contato direto com a criança naqueles primeiros dias, eu oriento vacinar já durante o pré-natal a vacina, a DTPA, né? Pensando mais na parte da coqueluche. É Da importante coqueluche. lembrar que, mas eu tive um bebê o ano passado. Se eu engravidei de novo esse ano, eu vou tomar de novo esse ano. Então, não importa que já tomou faz 2 anos. A cada gestação precisa revacinar para aumentar esse pool aí de anticorpos pensando na coqueluche para a proteção do bebê. Excelente. Perguntaram aqui sobre pré-eclâmpsia. Ela teve pré-eclâmpsia com 26 semanas na primeira gestação. Grave. É garantido repetir a doença na segunda? Talvez até mais cedo? Ou Não, não? garantido não. Mas Geralmente os aumenta a quadros chance. mais graves acontecem na primeira gestação, mas tem sim mais chance. Por isso que é um caso grave que já daria para entrar com medicação preventiva logo que engravidasse, né? Mas tem chance sim. Se eu não me engano, é na casa dos 17% de fazer os casos mais graves de pré-eclâmpsia grave e HELP síndrome, né? A chance de repetir é maior, claro, que a população em geral, mas
não sei se tranquiliza, mas os casos mais graves que a gente vê acontecem na primeira A gravidez. primeira No gestação. segundo, acaba tendo um controle um pouquinho melhor, mas é um Mais caso sério. importante é que você cuide da sua alimentação, pressão, exercício físico, porque tudo isso Antes, reduz a chance de ter pré-eclâmpsia na gestação, né? com Importante. certeza, antes de engravidar tem que estar bem controladinho. Sim. E uma coisa que eu vi recente, só confirma pra mim se é verdade, mas em relação ao ganho de peso. Uma mãe, inclusive, me perguntou numa caixinha de perguntas que ela estava ganhando 2 a 3 quilos por mês. E aí a informação que eu tenho é que um ganho aí acima de 750 gramas por mês, no geral, assim, já aumenta um pouco o risco de diabetes É, gestacional. O que que é essa questão do é ganho isso de peso? mesmo. Na verdade, o que a gente orienta é que, assim, lógico, depende muito, né? O ideal é que esse peso vai ser dividido por trimestre. O ideal é não ganhar ou ganhar até 2 quilos no primeiro trimestre inteiro. Então, para dividir isso aí nos 3 meses, porque no final tem muito ganho em relação ao bebê. Então, depende, na verdade, de com quanto peso que a mulher engravidou. Porque se ela engravidou num peso adequado, por exemplo, então lá dentro da faixa de normalidade, até uns 10 quilos, ok, é considerável. Se ela já engravidou num sobrepeso, a gente aceita menos. E se engravidou na faixa de obesidade, então isso vai variar bastante. Mas esse negócio, assim, aquilo de 9 quilos ou 10, sabe, 1 quilo por mês, mas não vai dividido desse jeito, tá, gente? Sim. Não é pra ganhar no começo, porque no final ganha bastante. Então eu brinco com a minha paciente, guarda, porque você vai ganhar esse pezinho ali no final. Então ainda bem que não ganho agora. Mas 2 a 3 por mês não é normal mesmo, precisa É. cuidar bem certinho aí. Eu falei pra ela fechar a boca, fazer exercício e assistir a live. Ótimas dicas. É Boa. muito bom. E só para falar, então, já chegamos na 30ª semana, já é uma fase de você marcar a consulta com o seu pediatra. Então, a consulta pediátrica pré-natal. Se você continua falando aí, depois eu falo no finalzinho sobre Não, era ela. isso que eu ia falar. Eu acho que essa é a hora que a gente alinha tudo, porque a gente está pensando já em parto e amamentação, então é a hora mais importante que você escolheu a equipe que vai te acompanhar durante todo o pré-natal, e é legal que a equipe do pós-parto, ou seja, o pediatra, continue na mesma linha de raciocínio, porque o que eu percebo das minhas pacientes é que depois do parto, claro, elas vão às vezes toda semana, dependendo da situação do bebê, então elas veem muito mais o pediatra do que eu. Então, se alguém que a gente tá, né, que tá alinhado, que sabe que a pessoa vai estar dando a mesma atenção, eu acho fundamental. Então, além dessa consulta, depois do puerpério eu comento da importância do pediatra, mas conta pra gente, como é que é essa consulta aí do Gente, é uma pré-natal? consulta muito negligenciada. Eu fico triste, porque as pessoas realmente passam no pediatra só depois que a criança nasce. Mas a consulta com o pediatra é muito importante, porque durante o trabalho de parto, claro que existe em todo o plano de parto que você faz em relação às condutas que o obstetra vai tomar, mas a gente esquece que a criança também vai nascer. E aí a gente vai fazer coisas na criança também. Então, Sim. tem que discutir vacina, tem que discutir colírio, tem que discutir como é que vai ser a recepção, tem que discutir a importância do pele a pele. Então, isso precisa estar no Da seu plano de parto, amamentação dentro da primeira da hora. amamentação na primeira hora, na golden hour. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente põe lá tudo escrito ou conversa com a equipe e tal, mas a gente esquece de falar sobre os procedimentos que vão ser feitos no recém-nascido. Além disso, tem a questão da amamentação, né? Que eu acho que o obstetra tem um papel fundamental de orientar, mas o pediatra, estando alinhado com essa linha de amamentação, ele pode ajudar muito a mãe, principalmente Muito. nos primeiros dias depois do nascimento, para tranquilizar em relação ao peso. O que eu vejo muito é, perdeu um tiquinho de peso, já entra com complemento. E Ai, isso, é gente, claro, é claro que a o gente fica, complemento né? veio para salvar vidas, não tenho dúvida disso. Tem mães que não podem aumentar e tem 1 milhão de indicações realmente para o complemento, mas muitas vezes ele é feito de forma inadequada. E se você não está preparado para o que vai acontecer com o seu filho, preparado para saber que ele vai perder peso nas primeiras semanas, que você vai ter talvez um pouquinho de dificuldade para aumentar, que talvez o seu peito vai doer, que quando você tiver a pojadura vai Vai ficar horrível, inchar o mas peito, vai sim. doer, mas que é uma fase que vai passar. Tudo isso precisa estar de conhecimento, porque o que acontece é, você não tem leite, então a gente vai dar fórmula. E aí a gente tem um boom de APLV, né? Porque eu nunca vi tanta PLV na vida de crianças que foram introduzidas com fórmula precocemente. Muito A gente tem um cedo. boom de mães que são frustradas porque não conseguiram amamentar, mas muitas vezes não são porque elas não são capazes de amamentar, são porque elas não tiveram as Faltou o pessoas apoio voltadas para do necessário. leitão. É, isso é Então, é claro verdade. que
existem situações, né? A gente sabe que realmente tem hora que não dá, que a gente tem que abrir mão das coisas, mas a gente precisa estar o mais preparado possível, tanto para o parto quanto para o nascimento. Sim, E eu já gosto de orientar nessa consulta também coisas sobre enxoval, coisas sobre produtos químicos que eu não gosto que use no que usa. recém-nascido, shampoo, sabonete, o que escolher, porque muitas vezes as mães acabam fazendo isso durante a gestação, né? Não deixem para comprar as coisinhas do bebê Não, depois que o bebê geralmente compra junto, na época do enxoval mesmo, né? então é legal passar com o pediatra para justamente alinhar essas coisas e também criar um vínculo médico-paciente, né? Que é tão importante que a gente falou lá, alinhar as expectativas. Então, Sim, você já sabe qual que é a linha do seu pediatra, você já conhece, você já tem para quem ligar, ó, nasceu e agora quanto que eu marco a consulta, vamos pesar. Tem criança que eu peso a cada 2 dias lá no consultório para ver, exatamente. É. né, nos primeiros dias, até a mãe se sentir segura, até a mãe ter a rede de apoio que ela precisa. Eu falo, ó, tá tudo bem, tá ganhando peso, né? Quando você fala isso, dá aquele alívio. Exatamente. É. Às vezes a mãe não tem pediatra, aí nasce a criança, aí a criança começa a perder peso, não sabe pra onde vai, e daí fica aquela bagunça. Então, acho que a consulta Então tem que pediátrica ser um pré-natal time, né? É tem exatamente, que é ser isso um que eu time. acho. Tem que ser um time. Então, tanto os obstetras quanto os pediatras trabalharem junto e pensando depois na questão de depois do parto, que eu acho muito importante, que eu penso, por exemplo, as pacientes, né, as mulheres têm aquela fase do blues e da depressão, pode, quer dizer, um blues pode virar uma depressão, e às vezes eu perco esse contato, não que eu perco, mas assim, ela estava indo comigo ali no final toda semana, né? Porque no fim do pré-natal a Sim, gente tem consulta semanal, vai vendo o colo, tá dilatado, não tá, e avalia tudo. Enfim, e depois que o bebê nasce, às vezes, o que acontece? Você perde o contato, porque você não sabe como é que ela tá. Então, quando a gente trabalha com uma equipe, né, que se conhece, e tudo, já teve pediatra que ligou e falou assim: olha, Dé, paciente tal, eu avaliei, eu tô achando, não sei se ela tá muito bem, você sabe? E aí você já liga, chama, marca consulta, conversa com ela, conversa com o marido, vê se precisa fazer alguma coisa. Então, sim, quem diagnostica muito depressão pediatra. pós-parto não é o ginecologista, é o pediatra, porque é ele que tem esse contato e esse vínculo mais próximo com a família depois que o bebê nasce, né, Má? Sim. Inclusive, eu vou fazer uma live com o psiquiatra, meu marido, Essa eu vou domingo, ver também. Boa. sobre depressão pós-parto. Então, para quem tá gestante aí, acho que vai ser bacana. Vai ser 5 da tarde, depois eu falo sobre isso. Chegamos no terceiro trimestre, considerações finais, que a gente tem 3 minutos. 10 minutos! Não, eu acho que é isso. Terceiro trimestre, então, o final é sempre para falar sobre o parto, ajustar essas coisas, né, em relação à vacina, consulta com o pediatra, preparar a família, organizar o plano de parto, tanto em relação ao parto propriamente dito, quanto os cuidados com o recém-nascido. O que geralmente eu percebo muito é que, como a gente já vem falando sobre isso desde o início, quando chega no final é ajustar alguns pequenos detalhes, mas o paciente Voltou. voltou. Eles já conhecem a equipe, então fica um pouquinho mais fácil. E a hora que também depois a gente vai dar essa atenção especial nesse quesito de amamentação, onde a gente pode marcar só para falar sobre isso, porque aí tem assunto que não É, acaba mais, bastante né? coisa. Exatamente. Acho que foi bom que a gente falou um pouquinho do extra, né? Do que as pessoas não É, falam muito sobre o pré-natal. Claro que colher exame é importante, claro que fazer ultrassom é importante, lógico. mas a gente precisa ver esse contexto como um todo e não pensar que é só ir no médico. O seu pré-natal não é só ir no médico, de E jeito nem nenhum, vai colher só os muito além. exames. É, eu já É, vejo gente falando assim, ah, mas você não perguntou pro seu médico. Ah, não, eu nem perguntei, eu nem falei. Então, gente, o pré-natal é para você perguntar tudo. Eu gosto que as pacientes levam a listinha mesmo para perguntar tudo que pensaram, porque é a hora de tirar todas as dúvidas. Você está se preparando para uma fase que você não tem ideia do que vem pela frente, né? Você está gerando uma nova pessoa, você é responsável por uma nova vida. É muita responsabilidade. E quanto mais alinhado, mais preparado, mais informado você tiver, com certeza, menos perrengue vai passar depois. Então, para Natal, não é só fazer exame, é se preparar tanto física quanto emocionalmente para lógico. tudo que vem pela frente, né? E eu costumo dizer que assim, não adianta nada um ensaio de gestante maravilhoso, um enxoval maravilhoso. É claro que a gente gosta dessas coisas, mas se vocês não estudarem, se vocês não se informarem, se vocês não Sim. entenderem como funcionam as coisas, não adianta nada ter uma foto linda, porque não vai ser do jeito que era para ser. Então, A foto informação é não. tudo.
né? Então a gente Exatamente. precisa estudar, precisa ir atrás de informação, precisa seguir pessoas que vocês confiem. Então tem bastante Instagram legal de pediatra, de GO. Então sigam a doutora Uhum. Débora para quem não segue e sigam o Criando Sem Crise para Que quem é também não fantástico, segue. eu adoro. A gente fala bastante sobre pediatria, sobre esses primeiros dias, porque realmente faz toda a diferença. É claro que ninguém vai saber tudo. Ah, mostra os livros pra É, eu gente, vou Débora. fazer um merchan rapidinho, que vai acabar, tô brincando, não tenho nada com isso, é que eu amo esse livro de verdade, que é esse aqui, ó, o Bésame Mútuo, do Dr. Carlos Gonzalez. Então eu indico para todas as gestantes, explica um pouquinho, fala da criação com apego, fala da, né, pra gente dar um pouquinho de gestação, criação com apego. Eu acho que é bem legal para as mamães que estão aí se preparando. É um livro que eu adoro, tem umas partes grifadas, aquelas horas para estudar de novo, então eu super recomendo. Só para não esquecer da quem perguntou, né? Boa. Tem os 60 dias de neblina da Rafaela Carvalho, Maravilhoso. que é muito Maravilhoso bom para também. essa fase de puerpério, para quem não leu. E tem, acho que eu sei mais isso, mas tem alguns no nosso Instagram também para vocês que tiverem dúvida. Gente, a gente tem 50 segundos, eu vou Então, vou terminar aqui. acabar. Você quer falar onde você atende, só para as pessoas saberem rapidinho, para eu acabar aqui? Nossa, gente, então atendo em São Paulo. Aliás, Clínica Nova inaugurando daqui um mês e Ai, meio. Então, vai ser a Lalute Clinic aqui em São Paulo, ali perto do Parque Ibirapuera. E adorei, Má, foi uma delícia. foi Tava muito bom. morrendo de saudade de conversar com você, foi ótimo. Também E foi muito gostoso. espero que a Muito gente bom ter continue gente fazendo. competente que a gente confia, que a gente tem as nossas expectativas alinhadas, né? É isso aí. Gente, a live vai ficar gravada no nosso Instagram, acho que vai ficar no IGTV, depois eu vou passar para o YouTube. Essa semana, quarta-feira, tem uma live às 8h30 com uma amiga pediatra que tem 3 filhos. A gente vai Uau. falar um pouquinho sobre a transformação da maternidade. E domingo tem live sobre depressão pós-parto e baby blues. Um beijo a todos e boa